Senhor. Ele era um general, ele era um homem muito importante para o exército da Síria, porque por ele, a palavra de Deus diz que por ele o Senhor, que é Deus, dava livramento para os sírios. Este homem era muito importante, queridos, para a sua nação, para o seu exército, para o seu rei. Porém, este homem aqui, apesar de ser um homem famoso, um homem vitorioso nas suas batalhas, nas suas guerras, quando ele saía para guerrear, ele era um homem vencedor. Mas este homem, ele era um homem triste. Este homem, ele tinha uma grande decepção dentro do seu coração, porque quando ele voltava das guerras, e com a vitória na mão, mas quando ele chegava na sua casa, que ele tirava a sua armadura, que ele tirava a sua veste de general, ele se deparava com o seu espelho e olhava para o seu corpo, aí ele enxergava o quê? A lepra. Ele tinha uma doença incurável. Esse homem, queridos, com certeza, ele procurou muitos médicos naquela época, mas nenhum daqueles médicos puderam dar a cura de Naamã. Porque, queridos, o nosso Deus é um Deus de providência. E muitas das vezes Deus cria uma situação para tratar com uma pessoa, para tratar com alguém. Não foi diferente comigo e com você. Deus também criou uma situação na nossa vida para que nós pudéssemos ter um encontro com Ele, para que nós pudéssemos também ter um relacionamento com Ele. Quantos foram aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador através de uma enfermidade, por meio de uma enfermidade? Foi necessário Deus permitir algo que acontecesse na vida da sua família, ou na vida da pessoa, para que ela reconhecesse o verdadeiro Deus. E eu tenho certeza, queridos, que esta lepra aqui, que estava na vida deste general, foi apenas o começo de uma nova história para a vida dele. Porque através desta lepra, ele ficou conhecendo quem era o verdadeiro Deus. Aleluia! Eu já falei em pregações passadas aqui que Naamã, ele não só era leproso no corpo, mas ele era leproso no corpo, ele era leproso na alma, ele era leproso no espírito também. E quantas pessoas também estão assim na casa do Senhor? Quantas pessoas que nós conhecemos também estão na situação de Naamã? São pessoas até vitoriosas, são pessoas que têm uma casa boa, são pessoas que têm um carro bom, são pessoas que têm uma vida financeira abastada, são pessoas que não têm falta quase de nada, mas são pessoas leprosas, são pessoas que precisam de uma cura interior. E Naamã, ele era este homem, ele era um homem vitorioso nas suas guerras, ele era um homem respeitado pelo seu Senhor, ele era um homem que ele era exemplo para muitos soldados do seu exército. Muitos dos seus soldados queriam ser como Naamã, mas Naamã carregava dentro dele uma grande tristeza, porque ele era um leproso e ele precisava se livrar daquela lepra, daquela doença. E queridos, Deus é um Deus de misericórdia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos destruídos. E Deus permite que Naamã traga uma criada, uma serva, uma israelita para dentro da sua casa. Aquela moça não estava ali por um acaso, aquela moça estava ali por permissão de Deus. E o que eu vejo na vida desta jovem é que ela conquistou a confiança da família de Naamã, ela conquistou a confiança da esposa de Naamã, ela tinha acesso aos problemas daquela casa, irmãos. Ela conhecia as necessidades daquela família, ela conhecia o problema do seu Senhor. Isso traz uma lição para mim e para você, como filho e filha de Deus. Nós também, amados, temos que conhecer os problemas daqueles que nos cercam. Você tem um vizinho, você tem um irmão, você tem um parente, que ele também tem um problema. Quantas das vezes a gente se isola das pessoas, a gente não conversa com as pessoas, às vezes até a gente sabe do problema da pessoa, mas a gente não é capaz de divulgar o poder do nosso Deus para essas pessoas. Fale que você tem um Deus poderoso, fale das maravilhas que o Senhor fez na tua vida, minha irmã, fale das maravilhas que o Senhor fez na tua vida, meu irmão. E a tua vida, o teu testemunho vai servir, aleluia, de remédio, de cura para aqueles que estão passando pela mesma situação que você. Bendito seja Deus. Esta moça, ela conhecia o poder de Deus, ela conhecia que na nação dela tinha homens que tinham compromisso com o Senhor. Hoje é o sexto mergulho, o mergulho do compromisso. Ela disse: se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem um homem que tem compromisso com Deus, é um profeta, é usado na mão de Deus, ele poderia
Espírito de Deus para a transformação da vida daquela família. Porque eu tenho certeza que não foi só Naamã que ficou curado da lepra. Toda a sua casa também reconheceu o verdadeiro Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Naamã foi a Israel. Naamã foi buscar a cura. Ele ouviu, aleluia, do poder de Deus. O poder de Deus foi anunciado dentro da casa de Naamã através daquela jovem, através daquela escrava. E imediatamente ele correu. Quantas das vezes nós pregamos a palavra do Senhor para as pessoas correm de um lado para o outro, precisando de uma cura, precisando de uma libertação. Essas pessoas não vêm até a fonte é Jesus. É só Jesus que tem o poder para te curar, só Jesus tem o poder para te libertar, só Jesus tem o poder de transformar a tua vida. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Isso é para quem crê. Naamã ele foi buscar a solução para o problema dele. Com certeza ele já tinha batido em muitas portas, já tinha procurado muitos médicos. Agora ele vai buscar, aleluia, algo espiritual. Ainda que a carta que ele levou chegou nas mãos erradas, mas Deus é maravilhoso. Deus cria situações, querido, e chegou até o ouvido do homem de Deus o que estava acontecendo dentro do palácio. Porque quando o rei leu a carta, ele disse: só por um acaso Deus para dar cura para alguém? Eu não sou Deus. Esse homem está procurando uma ocasião. Isso aqui é coisa estranha. Ele não podia, porque ele era um homem que não conhecia o poder de Deus, estava desviado, o rei não tinha intimidade com Deus. Não procure pessoas que não têm intimidade com Deus, irmão. Procure pessoas que têm intimidade com Deus. Te aconselha com quem tem uma palavra de conforto para o teu coração. Te aconselha com quem verdadeiramente conhece o poder de Deus, o poder transformador de Deus. Aleluia! E na mesma hora Naamã corre para a casa do profeta. Chegando ali, um homem arrogante. Ele era um general. E naquele momento o profeta diz: pode mandar vir que aqui, ele vai saber que aqui em Israel existe um homem de Deus, existe um homem que tem compromisso com Deus. É tão gostoso, irmãs, é tão gostoso, irmãos, é tão maravilhoso, igreja, quando alguém pode dizer: ali naquela igreja tem homem de Deus, ali naquela igreja tem mulher de Deus. Oh, aleluia! Que esta congregação aqui, a Nova Jerusalém, possa ser conhecida aqui nesse bairro, possa ser conhecida aqui em Imperatriz, e possa ser conhecida no mundo. Aleluia! Não só esta congregação, mas a nossa comissão, o nosso ministério, como um ministério que tem homens de Deus, mulheres de Deus. Aleluia! Pode mandar vir. Quando chega lá, queridos, aconteceu toda aquela situação. O profeta manda uma palavra e diga para ele lavar-se lá no Rio Jordão 7 vezes e ele vai ficar curado. Naquele momento nós sabemos que o general se indignou, porque ele conhecia rios maravilhosos na cidade dele. Aleluia! Na Síria existiam rios limpos, com águas cristalinas, e ele desprezou o Rio Jordão naquele momento. Ele disse: mas lá na minha terra, no meu país, tem rios maravilhosos, tem Abana, tem Papá, eu poderia muito bem me lavar ali e ficar curado. Só, queridos, que ele tinha que fazer o que o profeta mandou. Obedeça a voz do homem de Deus. É tão maravilhoso quando nós ouvimos a voz do Senhor através dos homens de Deus. Deus tem levantado homens de Deus na face da terra. Eu glorifico muito a Deus pela vida dos profetas, pela vida dos pastores que o Senhor tem levantado. Ainda existe sim, apesar que a gente sabe que existem muitos charlatões por aí, mas já tem muitos homens de Deus na face da terra. Homens que oram, homens que ouvem a voz de Deus, homens que têm compromisso com a palavra. Aleluia! Procura os homens de Deus, te aconselha com os homens de Deus, obedeça a voz do homem de Deus, obedeça a voz do profeta, e você será bem sucedido. Naquele momento, o general se indignou, porque ele era um homem arrogante. Ele disse: eu vou embora, eu não vou levar coisa nenhuma. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que naquele momento ele encontrou pessoas, ele tinha pessoas do lado dele, que incentivaram ele, que ajudaram ele naquele momento. Bendito seja Deus, adore ao Senhor nesta noite. Ele tinha servos,
que chegou com ele para animá-lo. É tão bom, igreja, quando nós temos pessoas do nosso lado que possam nos animar. Meu Senhor, se o profeta lhe tivesse pedido algo difícil, o Senhor não ia ter que fazer? O Senhor não quer ficar curado? Que esse lavar lá no Rio Jordão, vá lá, se lave, vamos ver o que acontece. O que é? O que custa, meu irmão? O que custa, minha irmã, tu sair da tua casa? Aleluia! Às 7h15 e vir ouvir a palavra de Deus aqui. O que custa tu deixar um pouco a novela e vir fazer campanhas terça-feira aqui? Não custa nada. Aleluia! Que custa, meu Senhor? Lá no Rio Jordão, apesar que Naamã desprezou, quantos são aqueles que desprezam o lugar aonde se congregam? Aquela igrejinha, tem ar-condicionado, não tem cadeira estofada, não tem um som de qualidade, não tem um ministério de louvor bonito. Eu que vou me congregar ali, eu vou lá para a igrejona onde tem almofada, onde tem tapete vermelho, onde a gente tem que tirar até o chinelo na porta para não sujar o carpete da igreja. Aqui é o Jordão. Aqui é o Jordão, mas aqui tem homem de Deus. Aleluia. Eu creio que Deus cura aqui neste lugar. Eu creio que Deus abre portas ainda aqui neste lugar. Abre, evangelista Raimundo. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Não despreze o lugar onde a gente congrega. Fala, proclama. Aleluia. Diga, olha, a minha igreja não pode ser simples. O tempo pode ser simples, mas eu sei que o meu Deus opera naquele lugar. Sabe qual é o problema, meus irmãos? Tenho que ser sincera. Às vezes, em vez da gente falar das coisas boas que Deus faz dentro da congregação, a gente está divulgando as coisas ruins. Não podemos divulgar as coisas ruins, porque problema toda a congregação tem. Fuxiqueiro tem em todo lugar. Enquanto o ser humano viver aqui nessa terra, ele não está isento de falar mal de alguém. O segredo é a gente se policiar esse pequeno membro que a gente carrega dentro da boca. E que membro maravilhoso nós temos, amados. Porque a língua Deus colocou na nossa boca para uma coisa maravilhosa. Amém, amados? Deus colocou a língua para nós comer, para a gente sentir o sabor das coisas. Imagina se você não tivesse a língua. Eu não estaria falando agora. Então a língua serve para inúmeras coisas. Ela tem muitas funções na nossa vida. Aleluia. Mas também, quando ela é usada de uma forma errada, ela prejudica muito. Ela incendeia, como diz a palavra de Deus. Ela pode causar um incêndio muito grande, pode causar destruição. Então te policia. Não divulga as coisas ruins, porque problema, como eu falei, tem em todo lugar. Fala das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito aqui. Fala que Deus abriu as portas para o teu marido. Fala que Deus já curou pessoas aqui. Fala, aleluia, do milagre que o Senhor fez, da casa pastoral que o Senhor nos deu, porque foi milagre de Deus. Fala que você tem um pastor que ora. Fala das maravilhas. Convida as pessoas para vir à casa do Senhor. Divulga a tua congregação. Rio Jordão, sujo? Diga para ele para o Jordão. Jordão significa aquele que desce. Deus queria tratar com ele, era no Jordão. Eu quero dizer para você que lá no Rio Habana, lá no Rio Papá, Deus não trata. Deus trata no Jordão, lá embaixo. Às vezes é necessário, queridos, a gente ir lá para baixo para o Senhor tratar conosco, tratar com o nosso ego, com a nossa vida, para que nós possamos ser pessoas melhores. E aí Naamã ficou ouvindo os servos dele incentivando. Disse: é verdade, bora lá para esse Rio Jordão. Aleluia. Ele não conhecia a história do Rio Jordão. Nós sabemos que o Rio Jordão, queridos, ele é um rio maravilhoso. Ele tem muitas histórias espirituais. Aleluia. Jesus, o Filho de Deus, se banhou no Rio Jordão. Eu gostaria muito de tomar um banho no Rio Jordão. Aleluia. Quantas pessoas não saem daqui do Brasil e vão se batizar nas águas lá do Jordão? Não é verdade, irmãos? Porque ali tem história.
Aleluia. E eu tenho certeza, queridos, que esse lugar também aqui tem uma história. Por aqui também já passaram muitos homens de Deus e vai continuar passando. Vocês têm uma história aqui. Não aceite ninguém me desprezar sua congregação. Não aceite ninguém me desprezar o teu ministério. O ministério, aleluia, do ministério a qual você congrega, a qual você serve ao Senhor. Não aceite. Temos uma história. A Convenção Batista não tem uma história aqui dentro de Imperatriz. Deus não opera só lá nos grandes ministérios, não. Ele opera também nos pequenos. E eu acho que Ele está operando até mais nos pequenos. É por isso que você vê muitos ministérios hoje surgindo. Porque nos grandes já não estão dando mais lugar para o Espírito. Estão dando lugar, sabe para quem? Para a soberba, para o egoísmo. Não tem mais esse calor humano que nós ainda temos. Cultiva isso, cultiva essa amizade, cultiva esse calor humano. Aleluia. Lá vai mamando com toda a sua comitiva. A palavra de Deus diz, queridos, que ele mergulhou. E nós sabemos, como eu falei, eu não vou me estender muito. Ele mergulhou e ficou curado. E na terça-feira nós vamos descobrir algo diferente, ou quem sabe coisas mais profundas a respeito deste homem de Deus, que era Naamã. Aleluia. Quando ele volta, agora o profeta recebe ele. A primeira vez o profeta nem olhou para a face dele, só mandou uma palavra. Agora o profeta recebe, porque agora ele estava curado, ele estava tratado, ele não era mais o general Naamã, agora ele era o servo Naamã. Nós aqui somos apenas servos. Entenda uma coisa, você não é nada, somos apenas servos do Senhor. Não, eu sou missionário, eu não vou varrer a casa de Deus, porque eu sou missionário. Isso aqui é função para quem é zelador. Não interessa, eu sou missionário, eu tenho o maior prazer de varrer este piso aqui. Eu sou missionária, mas eu não posso trazer uma água aqui para os missionários e pastores. Eu sou missionária, eu não posso fazer essa função. Isso aqui é função do diácono. Não interessa, eu sou missionária, mas eu sou serva. Aleluia. Eu sou cantora. Eu que vou ficar ali embaixo, se me der oportunidade. Se não me der oportunidade, eu não vou tomar naquela igreja. Não interessa, você serva. Se me der oportunidade, glória a Deus. Se não me der, adore do mesmo jeito. Você é servo, você é serva. Você nasceu para adorar. Se você tiver a oportunidade de tocar, aleluia, glória a Deus por isso. Mas se também você não tiver a oportunidade de tocar, continue adorando, continue servindo, porque você é servo de Deus. Não, eu sou pastor. Pastor não pode de forma nenhuma varrer a igreja. Você é pastor, mas você é servo. Você é servo de Deus. Pode sim varrer. Mas graças a Deus que nós temos funções, temos delegado essas funções dentro da casa do Senhor. Tem aqueles que se prontificam para zelar. Glória a Deus por isso. Mas jamais, queridos, vai me desonrar eu fazer um serviço desse, porque eu estou fazendo para o Senhor. Agora o profeta vai receber na mão. Quando Naamã chega, aí Eliseu diz assim: pode mandar entrar, vai lá, diga para ele entrar que agora eu vou conversar com ele. Quando ele chega lá e disse: agora sim, aqui no versículo 17, disse Naamã, seja assim, versículo 16, melhor dizendo, porém ele disse: Naamã, vive o Senhor, em cuja presença estou, que eu não tomarei. Aliás, Eliseu falando para Naamã, insistiu com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Ele queria ofertar, ele queria dar presentes para o profeta, pela cura que ele recebeu. O profeta disse: não quero, pode levar, eu não aceito. A bênção de Deus, amados, nós jamais poderemos vender as bênçãos de Deus. Isso é um pecado grave. Se eu orar por alguém e a pessoa receber a cura, quem fez foi o Senhor. Se a pessoa quiser me abençoar em gratidão, amém. Mas eu cobrar pela oração, jamais. Jamais. Você ser honrado, ser abençoado por alguém é bíblico. Nós devemos abençoar para ser abençoado. Agora eu cobrar, olha, irmã, você está com uma doença assim, eu vou orar, sou mulher de Deus. Eu ouvi falar, não tenho certeza, mas eu ouvi um comentário. E você sabe que comentários às vezes aumentam, mas não inventam, não é verdade? Que um pastor, um certo pastor, que ele falou que esse choque
Aleluia. Então o profeta não aceitou. Aí ele insistiu. Disse: tudo bem, o senhor não quer a minha oferta, então pelo menos deixa eu levar um pouco de terra, uma mula carregada de terra. Para que ele queria terra? Você sabe para que Naamã queria levar terra? Ele disse: pode pegar, profeta, pode levar a terra que você quiser. Ele disse: eu quero levar a terra, já que o senhor não aceita a minha oferta, então me dê uma oferta daqui de Israel. Eu vou levar uma saca de terra, e eu vou fazer um altar, porque até um tempo atrás eu era um homem idólatra. Eu adorava um Deus que não fez nada por mim. Eu adorava um Deus que não me curou. Quantas das vezes eu entrei lá no templo de Rimon e eu pedia cura para Rimon, e Rimon jamais me ouviu. Pois aqui em Israel eu reconheço que tem um Deus que ouve, tem um Deus que fala, tem um Deus que cura. Então eu acredito que a terra desse lugar está abençoada. Bendito seja Deus. Compromisso. Ele disse: eu vou assumir o compromisso, profeta, hoje, diante do Deus de Israel, diante do Jeová, diante do Senhor, profeta. Vou levar essa terra e vou fazer um altar lá na minha casa, para quando eu oferecer sacrifício, eu vou estar me lembrando do Deus de Israel. Não vou mais oferecer sacrifício para Rimon, eu vou oferecer sacrifício para o Deus de Israel, porque esse sim que é Deus, esse sim que é poderoso. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, meu irmão, você está servindo um Deus errado, um Deus que não pode te ouvir, um Deus que não pode solucionar o teu problema. Quem sabe você está fazendo a oração para o Deus errado. Mas eu quero te apresentar um Deus que ouve a tua oração. Eu quero te apresentar um Deus que pode mudar a tua situação. Eu quero te apresentar um Deus que pode te curar. Eu quero te apresentar um Deus que, ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, mas Ele está ali para te sustentar. Eu quero te apresentar um Deus que, ainda que tu tenha dificuldade aqui nesse mundo, mas Ele jamais vai te desamparar. O salmista vai vir no Salmo 23 e diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não está dizendo que ele não ia ter tribulação, meu irmão. Ele não está dizendo que ele não ia ter adversidade. Ele não está dizendo que ele não ia enfrentar inimigos. Não. Ainda que eu passe, ainda que eu enfrente, ainda que eu passe luta, mas eu sei que esse Deus é a minha vida e Ele vai me livrar. Bendito seja Deus. Esse que é Deus. Esse que é Deus verdadeiro, que até na hora da tua morte Ele está presente contigo para te segurar. Aleluia. E nós precisamos desse Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Foi isso que Naamã disse: eu assumo um compromisso hoje, profeta. Não vou mais oferecer sacrifício para Rimon. Vou fazer um altar na minha casa e vou assumir um compromisso de servir esse Deus. Aleluia. Compromisso. Deus quer compromisso, irmãos, com cada um de nós. Que nós possamos ter esse compromisso com o Senhor, de servir a Ele, de adorar a Ele, em tempo e fora de tempo. Não importa a dificuldade que você passe nessa vida, fique certa que nós temos um Deus que cuida de nós, que nos ama, que pagou um alto preço naquela cruz para nos dar o céu, para nos dar a vida eterna. Satanás jamais pode dar a vida eterna para alguém. Jamais. Mas Jesus pode. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Bendito seja Deus. Então assuma o compromisso com Deus. Senhor, eu sei que eu tenho falhado na Tua presença. Sei que muitas das vezes eu tenho fracassado, mas Senhor, eu assumo o compromisso hoje de te servir, de estar na Tua presença, de glorificar o Teu nome, de dar o melhor de mim. Ainda que eu esteja cansada, ainda que eu esteja desanimada, Senhor, mas o meu compromisso é contigo. O meu compromisso é contigo. Naamã disse: eu assumo o compromisso hoje. Ainda tem mais uma coisa, profeta. O meu Senhor, todas as vezes que Ele entra na casa de Rimon, que era o rei, Ele se encosta no meu braço. Eles faziam isso aqui, ó, para adorar Rimon. Aqui está o rei, amém? Encostava a mão dele no braço do general. Eles ficavam assim, adorando Rimon. Ele disse: eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu tenho que entrar, eu sou um general. Eu sirvo, eu tenho que ter obediência ao rei da Síria. Eu não posso me rebelar contra ele. Mas fique certo de uma coisa: quando eu me
que Deus mudou a vida dele. Não só a vida dele, mas a vida da sua casa também. Porque eu tenho certeza, a Bíblia não fala, mas com certeza ele divulgou o nome desse Deus para a esposa, para filhos. Aleluia, divulga o nome desse Deus. Assume um compromisso com esse Deus. E o profeta naquele momento disse: pode ir em paz, não te preocupa com isso. Quantas das vezes, querido, fique de pé nesta noite. Quantas das vezes nós somos tão radicais, tão radicais. Me perdoe agora os pastores. Agora eu vou pegar no pé de todo mundo aqui, inclusive dos pastores. Porque lá em São Luís aconteceu um fato. Era uma missionária, lembra, pastor? Muito amiga nossa, esposa da Manqueira, grande amiga, serva de Deus, uma mulher de Deus. Ela era uma verdadeira missionária, aquela jovem. No bairro dela, queridos, ela ganhou mais de 10 jovens. E esses jovens, eles eram de gangue. Ela não tinha medo de pregar o evangelho. Era pastor do curso. Ela não tinha medo, tanto ela como a esposa. Eles entravam, tinha um grupo no bairro da Liberdade. Quem conhece São Luís sabe. O bairro da Liberdade é um dos bairros mais perigosos que tem em São Luís. É um dos, que tem vários. E eles tinham, era o grupo da madrugada. Os mensageiros da madrugada, não é isso, pastor? Eles iam na madrugada pregar para os drogados, para os traficantes, ganharam muita gente para Jesus agora. E não tinham medo. E esta moça, ela ganhou mais de 10 jovens. E eles foram para a igreja. E a igreja, ela era pastoreada por um pastor que, infelizmente, ele não tinha sabedoria de Deus. O profeta disse: vai em paz, não te preocupa com isso, pode ir em paz. O importante é que tu reconhecesse que em Israel existe Deus verdadeiro. Aleluia, tu está curado da tua idolatria agora. E aí ela trouxe esses jovens. E aí, claro, né, amados, de gangue, brinco ainda, piercing, camiseta, bermudão, tatuagem, falando magia. Uma semana, 2 semanas, um mês, aquele povo ainda naquela situação, porque a gente sabe que é um processo. A pessoa aceita Jesus como Salvador e ele não muda logo assim, não. A libertação é um processo na vida da pessoa. Sabe o que aconteceu? Aí o pastor chegava e olhava aqueles rapazes daquele jeito. Ele chamou ela e disse: fica cá, minha irmã, eu quero lhe pedir uma coisa. Diga para aqueles jovens que você ganhou eles, diga para eles não vir mais vestido de bermuda, e diga para eles tirar esses piercing do rosto deles, senão eles não estão servindo a Deus. Ela disse assim: pastor, então vamos, senhor, e diga, porque eu não vou fazer isso. O senhor sabe que eles são homens que vieram do mundão, vieram das trevas, são processo. Vá lá e diga. Pois ele foi e disse. Queridos, aqueles jovens foram embora, voltaram de novo para o mundo de perdição. E aí um dia um deles encontrou a irmã e disse: olha, irmã, infelizmente a senhora é uma mulher de Deus, mas aquele pastor não entende. Nós não tínhamos roupa, a senhora sabe como é a nossa vida. Ela disse: eu sei, meu filho, nos perdoe, mas não foi ele, foi o pastor. Então aquele homem jogou fora mais de 10 jovens de volta para o mundo. Queridos, não olhe para a vestimenta, olhe para a alma. Naamã disse: eu vou ter que entrar, mas só que eu vou estar me ajoelhando, não é diante de Rimmon, é diante de Deus, o verdadeiro Deus. Aleluia. Quantas das vezes a gente deixa de ganhar almas para Jesus por causa da nossa arrogância? Não, porque tem que ser assim. Não é assim. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Não foi preciso. Quando eu aceitei a Jesus como Salvador, aliás, eu aceitei Jesus com 12 anos de idade, passei um ano na igreja, depois me afastei, porque a pessoa que me levava para a igreja via uma família muito idólatra. A casa da minha avó era na porta da cozinha e na porta da sala. E ai de quem tocasse nas imagens dela, era uma briga, né, pastor? E aí eu me afastei dos caminhos do Senhor, depois eu voltei de novo. E eu usava muita calça comprida. E a gente sabe que na Assembleia de Deus antigamente eles eram muito rígidos. Hoje não, que era mais aberto, mas ainda tem ainda rigidez. Não exagero, porque tudo em exagero acaba
olhava as jovens, tudo cabelo comprido aqui, aquelas roupas, as saias abaixo do joelho, ficava olhando. E o pastor, graças a Deus, o irmão Rubimar, pastor Rubimar, servo do Senhor, que está onde é a cidade que ele está, pastor Cruz, em Goiânia. Agora esses dias a gente conversou com ele, você não foi? Conversou com ele. Foi uma pessoa que me ajudou muito, num momento muito difícil da minha vida, me ajudou na minha vida espiritual. E eu não, ninguém precisou, olha, irmã, não venha lá de calça comprida para a igreja. Eu fui observando como era que as jovens se vestiam, e eu fui deixando. Eu pedi umas roupas, inclusive foi até a mãe do pastor Antônio Cruz nessa época. Não. Aí eu fui deixando, eu troquei umas roupas com umas irmãs, as calças eu fui deixando de lado, e já fui colocando as saias, e Deus foi transformando. Amém, amados? Então não precisa você forçar. Quem faz algo é o Espírito Santo de Deus. Naamã, ele assumiu um compromisso com o Senhor. E quem tem compromisso com Deus, nada corrompe a alma dele. Nada corrompe a alma. Você tem um compromisso com Deus, nada vai te tirar da presença do Senhor. Grande compromissado pode soprar o vento, pode vir a luta, mas ele está na casa do Senhor. Feche os teus olhos nesta noite. Vamos orar. Vem aqui na frente, sai do seu lugar e vem. Aleluia. Hoje é o 6º dia. Aleluia. O dia em que você vai pedir, Senhor, me ajude. Eu quero ter mais compromisso contigo. Eu quero te dizer que Jesus está voltando, igreja. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Então é hora de crente ter compromisso. Ou você assume